Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral. Hoje é dia 17 de maio de 2019, é dia de giro de notícias e, assim, pelo nome do vídeo e pela thumb, você já sabe qual é o assunto. Vamos falar aqui hoje sobre o atacante Pedro. Na verdade, são 3 assuntos que envolvem o atacante Pedro. É aquela história. Primeiramente, você vai deixar seu like aqui embaixo. Tem que sempre te lembrar disso daí, senão você esquece. Ó, você tá assistindo aí, ó. Você que se chama Pedro, inclusive, né, Pedro? Você tá assistindo o vídeo aí e tá esquecendo de deixar seu like. Então vem aqui embaixo, aperta o like aí, beleza? Não esquece de se inscrever também, ativar o sininho, etc. E claro, né, se eu tô falando de Pedro aqui no canal, um cara desse, ele não merece ser abordado só em um tema, né? Tem 3 temas importantes pra falar sobre ele e a gente vai falar aqui hoje no Giro de Notícias. Antes do vídeo aqui, vale o lembrete, você que não conhecia a Arte Rio MDF, começou a conhecer por causa aqui do canal, vem aqui embaixo, o Instagram deles está aqui embaixo, é o primeiro link aqui, você vai lá, confere o trabalho deles, vê todas as imagens e etc. Eles trabalham com escudo, trabalham com várias coisas, trabalham com logo de empresa, fazem tudo quanto é tipo de trabalho com a MDF e estão patrocinando aqui o canal. Então você vai lá e olha, macetinho aqui, dica show! Se quiser fazer um pedido, vai no WhatsApp deles que tá aqui embaixo também na descrição, manda lá a mensagem e fala, ó, cupom Raiz Tricolor Flu, 20 conto de desconto, 20 reaisinho de desconto exclusivo aqui pro canal, beleza? Então passa lá, dá essa moral pra Arte Rio MDF, fala lá com o Vitor e dá essa moral também aqui pro Raiz Tricolor. Seguindo. Como eu falei, a gente vai falar aqui hoje de Pedro e o primeiro tema sobre ele é a lesão, né? Pedro, mais uma vez, não deve ir pro jogo, notícia aqui de última hora dessa sexta-feira, não deve jogar mais uma vez contra o Cruzeiro nesse sábado, e tudo isso tá acontecendo por causa de uma lesão. Eu acabei não comentando essa lesão direito dele aqui, né, porque, enfim, muitos jogos em sequência, eu acabei não gravando Giro de Notícias, mas Pedro se contundiu lá no jogo contra o Botafogo, foi uma pancada. E quem já jogou bola, né, sabe, quem já jogou bola, quem vive, na verdade, a vida um pouquinho mais ousada, sabe que quando você toma uma pancada e fica roxo, né, eles usam o termo trauma, né, mas fica roxo, dói, incomoda, você perde um pouco ali, enfim, dói muito. E é uma coisa que, como o Fernando Diniz já falou na coletiva, não preocupa, né, não é uma lesão, etc, mas é algo que impossibilita o jogador de atuar em um nível normal. Eu até acho que na quarta-feira ele realmente estava impedido de poder jogar realmente, estava complicado e ele não ia conseguir jogar na quarta-feira mesmo. Para esse sábado, pelo que estão falando que é, né, pela forma que é, eu acho até que dava para ele jogar, mas preferiram poupá-lo para não correr o risco, até porque aquele negócio, se você é um atacante, você tá com uma lesão ali na sua perna e tá roxo, tá doendo, e o zagueiro sabe disso, como todo mundo já sabe a contusão de Pedro, toda hora esse zagueiro vai ali dar aquelazinha ali, né, ali em cima e vai machucar. Então é melhor segurar mesmo e segura Pedro pro jogo de quinta-feira contra o Atlético Nacional, que é muito mais importante. A segunda notícia aqui sobre Pedro é algo que pegou muita gente aí de surpresa no meio da semana, porque do nada a gente descobriu que existe um tal de um torneio de Toulon na França e que esse torneio de Toulon o Brasil são convidados já a participar, o Brasil foi convidado, vai participar, vai levar uma seleção sub-23 e Pedro foi convocado. É importante dizer que Pedro não é obrigado a estar nesse torneio, né, porque é seleção de base, enfim, não é obrigatório. É um torneio bem antigo, desde a década de 60, é um torneio, assim, relativamente importante, mas que é como se fosse uma Florida Cup, não vale de nada, não tem uma classificação pra alguma coisa, não é um torneio que a gente, ganhamos o torneio de Toulon, igual alguns times até fazem com a Florida Cup, só que faz parte da preparação olímpica e é uma forma, enfim, é a seleção brasileira, né, no fim das contas, a seleção brasileira pros jogadores. Do Brasil, pra esse torneio agora de 2019, foram convocados alguns jogadores que já estão se destacando no profissional, né? Porque como foi convocado na seleção sub-23, então tem alguns jogadores que já estão ali no nosso nome, como Pedro, por exemplo, né, do Fluminense, Renan Lodge, do Atlético Paranaense, o Antony do São Paulo, Rodrigo do Santos, né, que já tá vendido pro Real Madrid. Só que todos esses, exceto Pedro, os clubes já pediram dispensa. Então, assim, só faltaria o Fluminense. O resto dos convocados ou são jogadores que ainda não estão atuando com frequência, né, não são titulares dos seus times principais, ou são jogadores que estão jogando na Europa, que na verdade não teria jogo nesse período porque faz parte da intertemporada deles. Um dos casos é um outro jogador que a torcida do Fluminense conhece muito, que é o Wendel. Desde que eu gravei um vídeo aqui lá atrás falando que o Wendel tava mal no Sporting, que tinha chance dele voltar, desde aquele vídeo eu dei uma empolgada nele
que ele subiu e hoje é um dos destaques até também do time português e por isso foi convocado para essa seleção sub-23. O Wendel, ex-Flu, está nesse torneio de Toulon. Porém, o Fluminense fez uma consulta informal à CBF na tarde dessa sexta-feira para saber se ele poderia vetar essa convocação ou não. E a resposta da CBF, divulgada pelo Globoesporte.com, é de que nenhum dos jogadores que foi convocado, que saiu na lista final, será desconvocado. O clube poderá vetar a convocação dele, né? Lembrando que o Santos já tinha feito o pedido pro Rodrigo e o Atlético Paranaense também já tinha formalizado o pedido de dispensa de Renan Lodge. É importante dizer, né? Apesar da gente ainda não saber se a CBF tem ou não esse poder de vetar o veto, né? Se é que a gente pode falar assim, porque não é uma data FIFA, então o clube não é obrigado a liberar o jogador para a CBF, então ainda não sei nesse momento se é possível, se não é possível o veto total do Fluminense. É importante a gente lembrar um erro absurdo que o Fluminense teve nessa história aí. Porque na pré-lista, antes de sair a lista lá com os 22 jogadores convocados para esse torneio de Toulon, foi enviada uma pré-lista para os clubes com mais nomes. E a única coisa que ficou acordada com os clubes, né, que ficou tudo certo, é de que seria convocado apenas um jogador por clube. E os clubes não iam se opor a isso. Vale lembrar que na pré-lista tinha 4 jogadores do Fluminense: Nino, Alan, Caio Henrique e Pedro. Ou seja, seria perder metade do time titular do Fluminense hoje. O único clube que não se opôs a liberar mais de um jogador foi o Corinthians, que tinha Matheus Vital e Pedrinho no elenco e também não vai pedir dispensa deles. Mas aí, depois que o Fluminense acerta que beleza, pode convocar um jogador, eles convocam Pedro e agora o Fluminense não quer. Ou seja, era muito mais fácil ter falado antes, ó, pode convocar qualquer um deles, mas Pedro não, beleza? Ou então simplesmente falar, não quero que convoque ninguém. Valeu. Mas como deixou chegar nessa situação, é aquilo que eu tô falando. Juridicamente, talvez tenha essa possibilidade de pedir o veto. Porém, politicamente, ou enfim, moralmente, o Fluminense deu muito mole nessa situação. E vamos ser claros, né? A diretoria do Fluminense errou feio e quem se ferrou é o clube. Por quê? Porque Pedro teria que se apresentar no dia 27 de maio e só voltaria já no meio da Copa América, consequentemente sem ter jogo aqui no Brasil, sem ter jogo do Fluminense. Nesse caso, ele perderia a volta dos 2 mata-matas, a volta contra o Atlético Nacional na Colômbia e a volta contra o Cruzeiro no Mineirão, e também não jogaria 3 jogos do Campeonato Brasileiro, sendo que um deles é o Fla-Flu. Quando foi perguntado no final aqui do jogo do Maracanã contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, o Fernando Diniz foi bem claro e ele falou, depende de mim? Não vai. Pede dispensa? Não vai. Pedro, que é outro também envolvido e que tem que ser ouvido, enfim, já é o principal peça aí dessa engrenagem toda é Pedro. E ele já falou também que pra ele a decisão que o Fluminense tomar tá de boa, que não tem problema com isso. E convenhamos, eu acho que até Pedro prefere jogar no Fluminense do que ir disputar o torneio de Toulon nesse momento. Porque são 2 jogos importantíssimos pra temporada do Fluminense. E convenhamos que se Pedro não for vendido agora nessa janela aí durante a Copa América, é muito mais interessante pra ele, no segundo semestre, ter quartas de final da Copa do Brasil e oitavas da Sul-Americana pra jogar, do que a gente passar a Copa América toda pensando, são 6 meses agora, e serão só mais 29 jogos de Campeonato Brasileiro pra gente jogar, porque sem Pedro é óbvio que fica muito mais difícil se classificar contra Cruzeiro e Atlético Nacional, principalmente considerando que a ida contra o Cruzeiro ele já não jogou. E por sinal, né, eu mencionei Pedro ficar no Fluminense porque há um risco da venda, né, de Pedro, né, mas assim, nesse momento, pelo menos, a notícia que saiu no Globoesporte.com é de que o Atalanta e a Inter de Milão estariam de olho no jogador, mandaram olheiros pro Brasil, enfim, a Atalanta da outra vez que veio olhar Pedro, levou Ibañez. Então, enfim, eles estão de olho no jogador e convenhamos, não houve proposta, não houve nada. Eu acho bem difícil que Pedro vá pra Atalanta nesse momento, né? Um cara que, pouco antes de se machucar, tava tudo certo pra ele ir pro Real Madrid. É óbvio que Pedro não vai dar essa cartada errada assim. Porém, pensando friamente, torcedor tricolor, pro Fluminense, pensando no futuro, até que não seria muito ruim o Pedro não ir pra um clube de ponta. Por exemplo, a grande diferença, eu sempre cito isso, a grande diferença entre Felipe Coutinho e Marcelo, lateral esquerdo. Se a gente lembrar, Marcelo saiu do Fluminense direto pro Real Madrid, passou a carreira toda dele lá, fez história e etc. Enfim, um dos maiores laterais esquerdos aí desse século.
E do outro lado, Felipe Coutinho, que saiu do Vasco, foi para Inter de Milão, e aí, enfim, Marcelo e Felipe Coutinho renderam dinheiro para os seus clubes quando saíram daqui, só que Felipe Coutinho continuou rendendo dinheiro na Europa pro clube do Vasco, né? Felipe Coutinho sai da Internacional, ele foi emprestado, vai para outro clube, aí vai pro Liverpool, aí ganha mais um dinheirinho, na venda dele pro Liverpool, entra um dinheirinho no Vasco, porque existe aquele mecanismo da solidariedade, se eu não me engano que é o nome, que é quando um jogador é vendido, o clube formador do jogador recebe uma porcentagem desse valor. Como a gente tá falando de Europa e de valores muito inflacionados, por exemplo, na última venda aí que foi o Felipe Coutinho do Liverpool pro Barcelona, o Vasco recebeu um bom valor, não sei de cabeça aqui agora, mas foram alguns milhões de reais. E agora, com o Felipe Coutinho aí em riscos de sair do Barcelona mais uma vez, o Vasco deve ganhar mais alguns milhões de reais com essa venda. Então, assim, pensando friamente pro Fluminense, se Pedro for pro Real Madrid, vendido ali por um bom dinheiro, mas ficar lá no Real Madrid e fizer história, sei lá, como o Cristiano Ronaldo fez lá, né? Enfim, fizer uma história de 10 anos, pro Flu não é vantagem financeiramente falando, né? Então a gente tem que pensar friamente nessa situação também, mas o fato é, atualmente não tem nenhuma proposta, mesmo acho que Pedro não deve sair durante a Copa América, não. Os padrinhos do Raiz Tricolor têm um grupo no WhatsApp, a gente tem um grupo lá comigo, Raiz Tricolor Consultores, então você pode entrar nesse grupo também no WhatsApp, meu amigo. Tá aqui embaixo o link do padrinho, você descer e olhar aqui na descrição, você vira padrinho, mantém o canal ativo e de quebra entra no grupo do WhatsApp, entra na Liga do Cartola e etc. Enfim, ajude o canal Raiz Tricolor e seja padrinho do canal. O likezinho tá aqui embaixo, Arte Rio MDF tá na descrição, você clica, vai lá e faz a sua compra no WhatsApp, cupom Raiz Tricolor, R$20 de desconto. Não se esquece de se inscrever aqui também. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu! Cara, você já viu que aqui do lado tem dois vídeos que provavelmente você não viu? Esse daqui de cima é o envio mais recente que eu fiz. E esse daqui é um vídeo especial que o YouTube separou só pra você. Se você não é inscrito, olha aqui embaixo. Aperta no botãozinho aí no escudo do Raiz Tricolor, se inscreve e me dá essa moral, beleza? Muito obrigado por ter assistido até o final e continue apoiando o Raiz Tricolor.